No âmago das Escrituras Sagradas, o inferno é descrito como um abismo de fogo eterno, uma dimensão de sofrimento incomensurável reservada para aqueles que deliberadamente rejeitam a presença e os caminhos de Deus. Essa realidade é abordada de forma incisiva por Jesus Cristo, que em suas pregações utiliza termos viscerais para descrever o destino dos ímpios. Em Marcos 9:43, ele adverte sobre o fogo que nunca se apaga, enquanto Mateus 25:41 descreve o lago de fogo como um lugar preparado para o diabo e seus anjos caídos, enfatizando que não foi originalmente criado para os seres humanos, mas que, devido ao pecado, muitos serão lançados ali. Esse fogo não é comum, é um elemento eterno, simbolizando a justiça divina em sua plenitude. Não é apenas físico, mas espiritual, um fogo que queima a alma em sua essência, consumindo o que é impuro e distanciado da santidade de Deus. A intensidade desse tormento reflete a ira divina contra o pecado e a rebeldia. Em Apocalipse 20:10, é revelado que os condenados, junto com Satanás, serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Essa expressão não deixa margem para interpretações que suavizem o sofrimento eterno. Não haverá interrupção, pausa ou alívio. O abismo de fogo é descrito também como uma dimensão de total desespero, onde as almas experimentam não apenas a dor das chamas, mas a agonia da separação de Deus. Essa ausência absoluta da presença divina é o verdadeiro terror do inferno. Sem a luz e a paz do Criador, tudo o que resta é angústia e tormento sem fim. A Bíblia frequentemente utiliza essas imagens para despertar a consciência sobre a gravidade do pecado e as consequências de uma vida longe de Deus. Jesus ainda reforça a urgência de evitar esse destino ao alertar sobre a seriedade de arrancar tudo o que nos leva ao pecado. Ele utiliza a metáfora de cortar a mão ou arrancar o olho que nos faz tropeçar. Marcos 9:43-47, mostrando que nenhum sacrifício é grande demais quando se trata de evitar o destino final no abismo de fogo eterno. Essa descrição não é apenas uma advertência, mas um apelo amoroso para que todos busquem a salvação enquanto há tempo. O abismo de fogo eterno, em sua totalidade, não é meramente uma ameaça distante, é uma realidade espiritual com implicações práticas. Ele serve como um poderoso lembrete da necessidade de viver uma vida reta e em conformidade com os mandamentos divinos. Mais do que medo, essa descrição é um convite à reflexão sobre a graça de Deus, que oferece um caminho para escapar desse destino, a redenção por meio de Cristo. Nas profundezas das Escrituras, o inferno é frequentemente retratado como um lugar dominado por trevas absolutas, onde reina o desespero completo. Essa descrição vai além das imagens físicas de fogo e tormento, apontando para uma dimensão de sofrimento psicológico e espiritual que transcende qualquer dor terrena. As trevas exteriores, mencionadas por Jesus em Mateus 8:12, destacam a exclusão total da presença divina, uma realidade ainda mais aterrorizante do que as chamas eternas. Essa escuridão não é apenas a ausência de luz, mas a ausência de tudo o que é bom, verdadeiro e belo, características intrínsecas à presença de Deus. O termo trevas exteriores sugere um estado de isolamento extremo, onde as almas condenadas não apenas estão separadas de Deus, mas também de qualquer forma de comunhão ou conforto humano. A solidão é amplificada pela consciência de que esse estado é eterno, sem esperança de reconciliação ou alívio. O desespero descrito em expressões como choro e ranger de dentes, Mateus 25:30, não representa apenas sofrimento físico, mas uma agonia interna resultante do arrependimento tardio. A alma condenada percebe, em meio às trevas, a gravidade de suas escolhas e a irreversibilidade de seu destino. Além disso,
A escuridão do inferno reflete a completa ausência de propósito e significado. Enquanto a luz é frequentemente associada à verdade, à orientação e à vida, as trevas infernais são o oposto disso. Um caos perpétuo, onde não há direção, esperança ou qualquer possibilidade de redenção. Essa falta de propósito é em si uma forma de tormento, pois a alma humana foi criada para encontrar sentido em sua comunhão com Deus. Quando essa comunhão é rompida, resta apenas um vazio insuportável. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, de 2 Pedro 2:4, menciona os abismos tenebrosos como o lugar onde anjos caídos estão sendo mantidos até o dia do julgamento. Esses abismos são uma representação clara de uma prisão espiritual, onde as trevas aprisionam e consomem, impossibilitando qualquer fuga. A palavra grega usada para descrever essa prisão, tártaro, também carrega conotações de um lugar de degradação e reclusão extrema, reforçando a ideia de um estado de total desesperança. No inferno, as trevas não apenas ocultam, mas revelam a essência do afastamento de Deus. Os condenados não apenas experimentam a ausência de luz, mas a presença da culpa, do remorso e da consciência plena de suas escolhas erradas. Essa clareza sobre seus atos, combinada com a impossibilidade de mudar sua situação, cria um tormento psicológico insuportável, onde a alma é consumida por arrependimento e dor. Essa descrição das trevas e do desespero no inferno é um poderoso alerta para a humanidade. É um lembrete das consequências de viver em rebeldia contra Deus e da urgência de buscar a luz enquanto ela ainda está acessível. Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." João 8:12. As trevas infernais são o destino daqueles que rejeitam essa luz, uma realidade que enfatiza a importância de aceitar a graça divina e viver de acordo com seus preceitos. Uma das imagens mais perturbadoras e grotescas apresentadas nas Escrituras para descrever o inferno é a do verme que nunca morre. Em Marcos 9:48, Jesus adverte que os condenados serão consumidos por esse verme eterno, um símbolo de degradação espiritual contínua e sofrimento incessante. Essa figura não apenas enfatiza a natureza do tormento físico, mas também reflete o profundo estado de corrupção e deterioração da alma. O verme que nunca morre simboliza uma realidade espiritual em que a alma é eternamente corroída por seu próprio pecado e por sua separação de Deus. Enquanto o corpo humano pode passar pelo desgaste físico, a alma no inferno é sujeita a uma degradação interminável. Esse verme não apenas consome, mas penetra nas camadas mais profundas do ser, alimentando-se do remorso, do arrependimento não resolvido e da ausência de redenção. Além disso, a imagem do verme sugere uma persistência infinita de sofrimento. Não há possibilidade de escape ou cessação do tormento. Em Isaías 66:24, essa metáfora é estendida ao mencionar os condenados que contemplam os corpos mortos dos homens que se rebelaram contra mim, pois o seu verme não morrerá, nem o seu fogo se apagará, serão um horror para toda a humanidade. A combinação do verme e do fogo representa o tormento físico e espiritual que jamais acaba. O verme que nunca morre não se limita ao sofrimento exterior, mas reflete também o estado interno da alma. É como se cada erro e pecado fossem constantemente reabertos, expostos e reprocessados na mente e coração dos condenados. Não há alívio, apenas uma incessante corrosão de tudo o que resta de dignidade e paz. Esse processo interno aumenta o desespero e o sofrimento da alma condenada, ao passo que cada lembrança de pecado e condenação aumenta o tormento. Além disso, o verme que nunca morre também sugere uma transformação da alma,
um estado em que a própria essência humana se torna degenerada, um reflexo da rejeição constante de Deus e da permanência em uma vida pecaminosa. Esse processo transforma a individualidade e a identidade da pessoa em algo irreconhecível, uma entidade de sofrimento perpétuo. Em sua essência, essa descrição alerta para a gravidade do pecado e da separação de Deus. É um aviso explícito contra a negligência espiritual, mostrando que os atos não arrependidos não são esquecidos, mas, ao contrário, alimentam um tormento eterno. O verme que nunca morre é a prova do julgamento divino sobre aqueles que voluntariamente rejeitam a graça divina e permanecem em seus erros. Essa figura do verme é um poderoso símbolo da implacabilidade da justiça divina. Enquanto a humanidade pode experimentar momentos de misericórdia, o inferno simboliza a total ausência de qualquer alívio ou redenção. A única solução para evitar tal destino é o arrependimento genuíno, a aceitação da graça divina e a busca por uma vida alinhada aos preceitos divinos. Uma das representações mais aterrorizantes do inferno nas Escrituras é a ideia da separação eterna de Deus. Em 2 Tessalonicenses 1:9, Paulo descreve aqueles que serão lançados na perdição eterna, banidos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Essa descrição destaca o destino final dos ímpios como um afastamento completo e irreversível da comunhão com Deus, um estado que transcende qualquer conceito de sofrimento físico ou mental. A separação eterna de Deus não é apenas a ausência de sua presença amorosa, mas também a ausência de tudo o que ele representa: paz, misericórdia, alegria e redenção. Sem a fonte do bem, a alma condenada é mergulhada em um vazio eterno, uma existência de sofrimento constante sem qualquer esperança de alívio. O apóstolo João, em Apocalipse 14:11, fala sobre os fumos do tormento subindo pelos séculos dos séculos, simbolizando uma separação contínua e um sofrimento sem fim. Essa separação não é apenas física ou emocional, mas também espiritual. As Escrituras frequentemente enfatizam que no inferno, Deus não está presente, deixando a alma completamente entregue a si mesma. A natureza intrínseca do ser humano é tal que depende de Deus para sua essência, e sem ele, a alma não possui fundamento, tornando-se completamente vulnerável e perdida. Em Mateus 25:46, Jesus diz que os ímpios serão condenados para o castigo eterno, uma expressão que reforça a ideia de que o destino deles é não apenas sofrer, mas ser completamente destituído de qualquer chance de restauração. A separação eterna é um estado onde não há redenção possível. Os condenados permanecem separados para sempre, sem chance de reconciliação ou salvação. Esse conceito de separação é ainda mais angustiante quando se considera que foi Deus quem criou o ser humano com o propósito de uma união eterna. A alma humana foi feita para estar em comunhão com o Criador, e a separação total dessa conexão essencial significa uma perda absoluta de identidade e propósito. A ideia de ser desconectado eternamente de tudo o que é bom é a essência do tormento infernal. O inferno, nesse contexto, não é apenas um lugar de sofrimento físico ou psicológico, mas de isolamento espiritual. A consciência da separação eterna de Deus é uma fonte incessante de desespero, pois não há redenção ou esperança para aqueles que estão condenados a viver nesse estado. A separação eterna de Deus é uma advertência severa contra a vida pecaminosa e a rejeição dos caminhos divinos. Jesus e os apóstolos alertaram repetidamente sobre as consequências finais para aqueles que se recusam a buscar a salvação. A única maneira de evitar esse destino é aceitar a graça de Deus, através do arrependimento e da transformação verdadeira, permitindo que o Espírito Santo guie o caminho para uma união eterna com o Senhor.